Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou o professor Eduardo Ciperuelo, professor de Física e Astronomia, e hoje nesse vídeo aqui eu trouxe uma lista com 5 equações do segundo grau para serem resolvidas pelo método da fatoração. Se você estiver estudando para uma prova ou para um concurso e quer exercitar um pouco o método de resolução de equações do segundo grau por esse método, eu sugiro que você dê uma pausa no início de cada resolução e tente resolver por conta própria. Depois você retorna aqui, dá um play e compara a sua solução com a minha. Vamos começar pela primeira equação. 3x² mais 5x igual a 2. Bom, a primeira coisa que a ser feita é escrever a equação na sua forma padrão, jogando 2 para o lado esquerdo da igualdade. Quando eu faço isso, eu troco o sinal do 2. Então a equação fica 3x² mais 5x menos 2 igual a 0. Bom, podemos agora começar o método da fatoração. Para identificar qual método que nós vamos escolher, o primeiro teste que eu faço é com o primeiro e o último termos. Se eles forem quadrados perfeitos, então eu utilizo aquela fatoração do trinômio quadrado perfeito. Nesse caso, nem o primeiro termo nem o último termo são quadrados perfeitos. Então eu vou utilizar a fatoração por agrupamento, onde eu preciso separar o termo do meio em dois termos. Reparem outra coisa aqui, o coeficiente A é maior do que 1. Então, nessa separação do termo do meio, eu tenho que levar em consideração que o produto dos coeficientes desses dois termos tem que ser igual ao produto de A vezes C, que nesse caso é igual a menos 6. Um outro detalhe, como esse produto é negativo, então significa que o termo do meio ele tem que ser separado em dois termos, onde o primeiro é positivo e o outro é negativo, que somente dessa forma o produto vai dar um número negativo. Como então agora eu tenho uma subtração de dois termos, esse resultado tem que ser positivo, né? Então significa que o termo positivo tem que ser maior do que o termo negativo. E ao mesmo tempo os coeficientes, o produto deles tem que dar menos 6. Acho que não é difícil de descobrir que os coeficientes serão 6 e 1, porque mais 6x menos 1x vai dar mais 5x, e o produto de mais 6 por menos 1 vai dar menos 6. Vamos então agora reescrever a equação substituindo o termo do meio por esses dois termos. Então a equação fica 3x² menos 6x mais 6x menos x menos 2 igual a 0. Pronto, agora a gente pode começar o procedimento para fatorar por agrupamento. Primeiro eu separo os termos em pares. O primeiro par é 3x² mais 6x e o segundo par, menos x menos 2 igual a 0. Vamos identificar agora o fator comum a cada par. Nesse primeiro par, o fator comum é 3x. E para encontrar o segundo fator, eu divido cada termo por 3x. A divisão do primeiro termo por 3x vai dar x e a divisão do segundo termo por 3x vai dar 2. Agora, na hora de encontrar o fator comum do segundo par, eu tenho que ter em mente que um dos fatores tem que ser igual a x mais 2, porque senão eu não consigo concluir a fatoração por agrupamento. E repare que esse binômio aqui já está muito parecido com x mais 2, com exceção do sinal de menos. Ao mesmo tempo, eu também posso considerar que tanto o primeiro termo está sendo multiplicado por menos 1 e o segundo termo também está sendo multiplicado por menos 1. Então, menos 1 é o fator comum. Colocando ele em evidência, o segundo fator, então, vai ser x mais 2. Pronto, agora ficou fácil de identificar que o binômio x mais 2 é o fator comum a ambos os termos, então eu posso fatorar ele. X mais 2, e aí, para encontrar o segundo fator, basta eu identificar os fatores que ficaram sobrando em cada termo. No primeiro termo, o fator que ficou sobrando é 3x, e no segundo, o fator que ficou sobrando é o menos 1. Agora sim, eu posso resolver a equação, porque na sua forma fatorada fica bem mais fácil, bem mais simples. Então, quando eu tenho um produto de dois fatores sendo igual a 0, ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é igual a 0. Vamos agora resolver as duas equações do primeiro grau. A primeira equação se resolve jogando 2 para o outro lado. Nesse caso, eu troco o sinal e assim eu encontro a primeira solução para a equação, x é igual a menos 2. Na segunda equação, primeiro eu preciso jogar o 1 para o outro lado, e aí eu troco o sinal dele, fica positivo. E por último, o 3, que está multiplicando o x, vai para o outro lado dividindo 1. Então tá aí. Chegamos na segunda solução dessa equação, x igual a 1/3. Bom, se você tentou resolver sozinho e acertou, parabéns. Se você não conseguiu, bom, você vai ter uma segunda oportunidade agora resolvendo a segunda equação. Vamos resolver a equação 2x² mais 3 igual a 5x. Novamente começamos escrevendo a equação na sua forma padrão. 2x² menos 5x mais 3 igual a 0. Novamente testamos para ver se esse é um trinômio quadrado perfeito. Não é, porque nem o primeiro termo nem o último termo são
são quadrados perfeitos. Então, novamente, teremos que separar o termo do meio em dois termos. Aqui, o produto do coeficiente A pelo coeficiente C é igual a 6, positivo. Então, vejam, se o produto de A por C é um número positivo, então eu tenho que separar o termo do meio em dois termos de sinais iguais. E, nesse caso, os sinais vão ser iguais ao termo do meio. Porque quando os sinais são iguais, o produto deles vai dar um número positivo. E, nesse caso, para que o termo do meio seja negativo, então eu tenho que fazer a soma dos coeficientes, quando os sinais são iguais. Bom, então agora eu tenho que descobrir dois números que somados vai dar 5 e que multiplicados vai dar 6. Eu acho que não é difícil de descobrir que um deles vai ser o 2 e o outro vai ser 3. Então o termo do meio vai ser separado em menos 2x menos 3x. Vamos reescrever a equação substituindo o termo do meio por esses dois termos. Ok, agora eu posso continuar o procedimento de fatoração por agrupamento. Primeiro vamos agrupar em pares. Primeiro par, 2x ao quadrado menos 2x, o segundo par, menos 3x mais 3. Identificando agora os fatores comuns. No primeiro termo, acho que não é difícil descobrir que 2x é o fator comum. O segundo fator vai ser x menos 1. Bom, o segundo fator também não está muito difícil. Dá para ver que o 3 é o fator comum. Agora, eu vou fatorar com um sinal de mais ou com um sinal de menos? Reparem que se eu fatorar com um sinal de mais, o segundo fator fica menos x mais 1. E aí, eu não tenho um binômio comum nos dois termos. Por isso que, nesse caso, eu preciso fatorar o menos 3. Agora sim, o segundo fator fica x menos 1. Então, identificando o binômio x menos 1 como o fator comum, e para descobrir o segundo fator, é só identificar os fatores que sobraram. 2x no primeiro termo, menos 3 no segundo termo. Agora podemos aplicar as condições. X menos 1 é igual a 0, ou 2x menos 3 é igual a 0. Resolvendo a primeira equação do primeiro grau, nós temos x igual a 1. Resolvendo a segunda equação do primeiro grau, primeiro eu tenho que jogar o 3 para o lado direito e trocando o seu sinal, e em seguida o 2 passa para lá, dividindo, uma vez que ele está multiplicando o x. Bom, espero que você tenha conseguido resolver a equação anterior. Com o tempo, você vai pegando a prática e algumas equações do segundo grau você vai conseguir descobrir as raízes até mesmo fazendo de cabeça. Vamos resolver agora a equação 3x ao quadrado mais 8x mais 4 igual a 0. Nesse caso, ela já está escrita na sua forma padrão. Novamente, nem o primeiro termo, nem o último termo, quer dizer, o último termo é um quadrado perfeito, mas o primeiro não é. Então, eu vou ter que separar o termo do meio em dois termos. Aqui o produto do coeficiente A por C é igual a 12 e é positivo. Então significa que eu tenho que separar o termo do meio em dois coeficientes, em dois termos de mesmo sinal. E como o sinal do termo do meio é positivo, então os sinais desses termos aqui também serão positivos. Então agora eu tenho que achar dois números, dois coeficientes, cuja soma vai dar 8 e cujo produto vai dar 12. Dê uma pausa no vídeo e tente descobrir quais são esses números. Bom, se você descobriu que são os números 2 e 6, você acertou. Repare que 2x mais 6x é igual a 8x e que mais 2 vezes mais 6 é igual a 12. Então vamos reescrever a equação substituindo o termo do meio por esses dois termos. 2x mais 6x mais 4 igual a 0. Separando os termos agora em pares, eu tenho 3x ao quadrado mais 2x é o primeiro par, e o segundo par é 6x mais 4 igual a 0. Identificando os fatores comuns, repare que nesse primeiro par, eu só tenho x como fator comum. O segundo fator, então, vai ser 3x mais 2. No segundo par, para que um dos fatores seja o binômio 3x mais 2, eu tenho que fatorar o mais 2. Dessa forma, o segundo fator fica 3x mais 2 também. Bom, então o binômio comum aqui aos dois termos é o 3x mais 2, fatoramos ele, e assim os fatores que sobraram nos termos acima vão compor o segundo binômio, x mais 2. Pronto, agora podemos resolver as equações do primeiro grau. 3x mais 2 igual a 0 e x mais 2 igual a 0. No primeiro temos que passar o 2 para o outro lado. E aí, com isso, a gente troca o sinal. 3x é igual a menos 2. Depois, como o 3 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. E assim encontramos a primeira solução. Na segunda equação, basta passar o mais 2 para o outro lado, trocando o seu sinal, e assim temos a segunda solução.
Bom, espero que esteja começando a ficar mais fácil agora resolver a equação do segundo grau pelo método da fatoração. Vamos para uma equação um pouquinho mais complexa. Na verdade, a complexidade aqui está em você reescrever essa equação na sua forma padrão. Porque primeiro eu vou ter que aplicar a propriedade da distributiva no lado direito aqui da igualdade, simplificar os termos semelhantes, e em seguida escrever na sua forma padrão. Então primeiro vamos reescrever o lado esquerdo dessa igualdade sem mexer em nada. E agora a gente aplica a propriedade distributiva aqui. 3 vezes 2x é igual a 6x e 3 vezes 1 é igual a 3. Reparem que aqui eu tenho como somar 3 mais 2. Isso vai dar 5. Bom, vamos jogar todos esses termos agora para o lado esquerdo da igualdade, trocando o seu sinal. E eu já vou colocar o termo quadrático como sendo o primeiro. Então fica menos 4x ao quadrado, menos 6x, menos 5, mais 5. Eu tenho um 5 positivo aqui do lado esquerdo. Isso igual a zero. Bom, fica fácil de verificar que menos 5 mais 5 vai dar zero. Então a equação fica bem mais simples. Menos 4x ao quadrado, menos 6x, igual a zero. Que pode ser multiplicado por menos 1 para que o coeficiente a fique positivo. Nesse caso, a equação é uma equação incompleta do segundo grau, cujo método da fatoração é realmente o mais indicado. O fator comum aqui nos dois termos é o 2x. O segundo fator, basta dividir cada um dos termos pelo fator comum. 4x ao quadrado dividido por 2x vai dar 2x, e 6x dividido por 2x vai dar 3. Bom, eu tenho dois fatores, novamente, o produto de dois fatores, onde o primeiro fator é 2x. Então, eu já igualo ele a zero. Essa é uma das condições. A outra condição é que 2x mais 3 seja igual a zero. Na primeira equação, é muito fácil, né? Quando eu tenho que isolar o x, o 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Só que quando o numerador é zero, não importa o valor do denominador, o resultado vai dar sempre zero. Então, x igual a zero é uma das soluções desse meu problema. Na outra solução, primeiro eu passo o 3, que está somando, para o outro lado, subtraindo. E o 2, que está multiplicando, vai para lá, dividindo. Ou seja, x igual a menos 3 meios é a segunda solução dessa minha equação. Bom, agora eu tenho frações na minha equação. A primeira coisa que a gente faz é eliminar essas frações. E depois a gente organiza a equação na sua forma padrão. Para eliminar uma fração, basta eu multiplicá-la pelo mesmo valor do seu denominador. Reparem, a fração do lado esquerdo dessa igualdade tem o denominador 1 menos x. Se então eu multiplicá-la por 1 menos x, eu vou ser capaz de eliminar a fração, porque eu posso simplificar o 1 menos x com o denominador, que também é 1 menos x. Só que toda vez que eu multiplico um dos lados da equação por algum fator, eu também tenho que multiplicar o outro lado pelo mesmo fator, para que o resultado da igualdade não se altere. Então, o lado esquerdo da igualdade fica x mais 3, e o lado direito agora eu tenho que aplicar novamente a propriedade distributiva. 1 vezes menos 9 sobre x é igual a menos 9 sobre x, e menos x vezes menos 9 sobre x vai dar mais 9. Porque esse x vai simplificar com o x do denominador. Bom, reparem que eu ainda não consegui eliminar todas as frações. Então agora eu tenho que multiplicar esse lado de cá da igualdade por x e fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, aplicando a propriedade da distributiva, eu tenho x ao quadrado mais 3x, e do lado de lá eu fico com menos 9, porque nessa multiplicação aqui o x vai cortar com o x do denominador, e nessa outra eu fico com mais 9x. Agora sim eu consegui eliminar todas as frações. Agora vamos jogar todos os termos do lado direito para o lado esquerdo e simplificar os termos semelhantes. A gente fica com x ao quadrado mais 3x menos 9x mais 9 igual a zero. Simplificando então 3x menos 9x, a equação fica x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Então é essa equação que eu preciso fatorar. Vejam vocês que tanto o primeiro termo quanto o último termo são quadrados perfeitos. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Além disso, como o termo do meio pode ser escrito como sendo menos 2 vezes x vezes 3, então significa que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito, cuja fatoração então será o primeiro termo é igual à raiz quadrada do primeiro termo, x, menos, porque o sinal do termo do meio é negativo, a raiz quadrada do último termo, que é 3, isso elevado ao quadrado. A resolução dessa equação é muito fácil. Primeiro,
tomamos a raiz quadrada de ambos os lados. O lado esquerdo fica x menos 3 e o lado direito continua sendo 0. E agora, o 3 que está subtraindo vai para o lado direito somando. E com isso eu chego na única solução dessa equação, x igual a 3. Muito bem, se você chegou até aqui e quiser refazer essas questões, eu sugiro que vocês refaçam para praticar. Também vocês podem encontrar no meu canal outras equações que vocês não tenham resolvido ainda para também praticar. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais prática vocês vão pegar na fatoração de equações do segundo grau. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.